Olá, que a bênção do Senhor esteja sobre você que nos acompanha aqui nesse dia, nessa segunda-feira, dia 21, no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Toritama. Eu sou Abraão e estarei compartilhando com você uma mensagem da Palavra do Senhor, nosso Deus, baseada na Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos do 4 ao 8, que nos diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai bendito, nós nos achegamos a Ti por meio de Cristo Jesus, e rogamos ao Senhor que nos vivifique pelo poder da Tua Palavra, que nos conduza ao arrependimento, que nos conduza a Ti mesmo, que nos fortaleça na fé, no Teu Filho, no Evangelho, nas boas novas de salvação, por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Ó Pai, é por meio dele que nós oramos e nos achegamos a Ti, rogando e pedindo as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Uma das coisas certamente mais difíceis de nós lidarmos com ela é quando nós estamos na expectativa de recebermos um diagnóstico que possa estar relacionado a uma doença grave como um câncer, quem sabe a Covid-19, que tem aí matado tantas e tantas pessoas, né, e que tem trazido tantas consequências gravíssimas para a nossa nação e para o mundo. E quando nós estamos na expectativa de receber um diagnóstico dessa natureza, nós ficamos bastante apreensivos. Muitas vezes a mão começa a suar, né? Tem gente até que fica com... Eu acredito que a boa parte, a maioria, fica com medo até de levar um exame para o médico, né? Para que ele possa, enfim, dar uma conclusão acerca daquilo, sobre o que se está suspeitando, mas um diagnóstico é necessário, né, para que haja um tratamento, para que haja uma cura, para que haja alguma intervenção médica que amenize as consequências e os problemas que possam ser ocasionados. E aqui a nossa passagem em apreço, ela vai tratar justamente ela vai trazer um diagnóstico, algo de uma natureza bastante pesada e difícil de lidarmos com ela. Esse é um dos textos mais complexos da carta aos Hebreus e muitos debates têm sido levantados acerca daquilo sobre o que o autor ele está tratando aqui nessa carta, sobre a temática da apostasia e dessa impossibilidade que ele vai apresentar como sendo impossível. Por duas vezes ele menciona nesse texto que é impossível de renovar para arrependimento aqueles que caíram. Nós temos de fato aqui um diagnóstico terrível que é aplicado a algumas pessoas, e confesso que por muitas vezes, quando me deparei com esse texto, eu confesso aos irmãos que na leituras superficiais que muitas vezes nós fazemos, nós passamos, né, rapidamente assim, é um daqueles textos que meio que dá uma vontade de pular, mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos apropriar de toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é pura, é boa, é saúde para a nossa alma. Toda a palavra de Deus nos conduz no caminho da salvação, no caminho da graça. Ela produz aquilo que é necessário. Mas de fato é algo muito duro nós refletirmos sobre aquilo que está descrito aqui nesse texto, sobre essa impossibilidade de restauração para alguns que caíram. É de fato algo de nos fazer ficarmos com o coração apertado, tanto se fôssemos pensar em relação a nós mesmos, porque eu tenho certeza de que ninguém que verdadeiramente está em Cristo gostaria de pensar sobre isso, a questão da apostasia, quanto em relação também a outras pessoas que estão ao nosso redor e que nós amamos em Cristo Jesus. A nossa oração é para que possam permanecer na fé, para que jamais venham se apartar do Senhor. E o autor aos Hebreus aqui
ele vai tratar dessa questão difícil, essa questão da apostasia. E ele vai fazer isso com muito amor, como um verdadeiro pastor que se preocupa com a alma daqueles aos quais ele está ministrando a palavra. E ele vai fazer aquilo ao que ele se propõe. Ele vai exortar esses irmãos, ele vai estimular esses irmãos. Aqui ele está advertindo esses irmãos em Cristo Jesus, aos quais ele estava se direcionando, os irmãos hebreus, para que eles não abandonassem Cristo, para que eles não abandonassem o caminho da graça, mas para que eles permanecessem no caminho do Senhor, caminhando rumo a Canaã celestial. Ele vai exortar esses irmãos, vai animar esses irmãos, vai estimular esses irmãos para que eles permaneçam crendo em Cristo e permaneçam seguindo no caminho do Evangelho. E nós, pensando sobre todas essas coisas, gostaríamos de refletir nesse dia sobre o seguinte tema: um diagnóstico necessário, como o que é apresentado aqui nesse capítulo 6, versículos 4 ao 8. E o que nós vemos aqui é que, de fato, trata-se de um diagnóstico bastante pesado. E o autor aos Hebreus ele vai tratar aqui, sem meias palavras, sem bajulação. Ele vai ser bastante objetivo e ele vai tratar dessa questão difícil. Ele vai advertir esses irmãos, dizendo e tratando acerca da apostasia e dessa impossibilidade aos quais os homens se encontram quando abandonam Cristo e procuram um outro meio de salvação que não Cristo. E ele vai dizer que é impossível. Tanto no versículo 4 ele vai falar da palavra impossível, quanto no versículo 6, depois de dizer e caíram, sim, é impossível renová-los para o arrependimento. O autor aos Hebreus, aqui ele não vai fugir da sua responsabilidade que tem de tratar com esse rebanho, mas ele vai apresentar de fato exortações e advertências que são importantes para que eles reflitam sobre a dura realidade do que é abandonar Cristo, do que é voltar-se para outro caminho que não Cristo. O caminho da apostasia é algo de fato de uma natureza terrível. E ele vai explicar do que se trata esta impossibilidade a qual ele apresenta aqui nesse texto. Mas para isso ele vai referir-se ao referir-se sobre essa impossibilidade, ele não necessariamente estava apontando esses irmãos como sendo aqueles que apostataram de Cristo, como sendo aqueles que se viraram as costas para o Senhor. Observe que, se nós fôssemos fazer uma leitura de outros capítulos aqui dessa carta, por várias e várias vezes o autor aos Hebreus ele vai trazer em suas exortações, tanto anteriores quanto posteriores desse capítulo 6, tratando com aqueles irmãos da seguinte forma. No capítulo 1 ele diz: olha, havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele vai dizer, nos falou. No capítulo 2 ele diz: por esta razão importa que nos acheguemos. Capítulo 4, temamos, portanto, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, conservemos firmes a nossa confissão. E assim, o autor aos Hebreus, ele vai estar tratando sempre, aqui na primeira pessoa do plural, ao longo de toda essa carta. Mas aqui, no texto ao qual nós estamos refletindo sobre esta apostasia, ele vai se utilizar do aquele, um pronome demonstrativo na terceira pessoa. É algo distante do nós, por assim dizer. O autor não está se referindo, ao tratar dessa apostasia aqui, não está se referindo desta apostasia e desta impossibilidade ao qual se dão aqueles que caíram, aqueles que se desviaram de Cristo, a verdadeiros crentes, mas ele está falando justamente de pessoas que nunca nasceram de novo, de pessoas que jamais foram transformados pelo Senhor, de pessoas que jamais nasceram do alto, de pessoas que não nasceram da vontade de Deus. É algo semelhante ao que se vê lá na carta de João, capítulo 2, versículo 19, quando nos é dito que saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Alguém que teve o seu coração transformado, ele vai permanecer na fé, ele vai continuar crendo no Senhor Jesus Cristo. Estes são aqueles que caíram
Mas não se trata de qualquer queda, não se trata de um ou outro pecado que, como crentes, infelizmente, ainda nós estamos sujeitos nesse mundo e que, infelizmente, por vezes nós caímos em alguns pecados. Mas essa queda é uma queda muito terrível. É uma queda, de fato, que é muito mais do que cometer um pecado ou outro. É muito mais do que quebrar um mandamento ou até mesmo os 10 mandamentos. Mas trata-se da queda, de abandonar a Cristo, de trocá-lo por outro Salvador, de trocá-lo pelo desempenho pessoal, pela a força do seu próprio braço, ou trocar Cristo por qualquer outro meio que possa se pensar em trazer salvação. O único fundamento para a salvação é Cristo, o único caminho de salvação é Cristo. E essa queda a qual o autor aos Hebreus está se referindo aqui é justamente a disposição que alguns tiveram de abandonar Cristo como sendo o caminho da salvação e buscar outro caminho de salvação. E aqui, no contexto ao qual esses irmãos hebreus estavam, era abandonarem Cristo para buscarem a salvação no judaísmo, buscarem a salvação por meio das obras, buscarem a salvação por meio do desempenho pessoal, por meio do legalismo, por meio da observância da lei. Mas ninguém é salvo pela observância da lei, ainda que seja necessário, como crentes em Cristo, observarmos a lei, mas nós não somos salvos por aquilo que nós realizamos em nós mesmos. Nós somos salvos pelo aquilo que Cristo realizou na cruz. Ao Senhor pertence a salvação, como está escrito lá em Jonas 2,9. É o Senhor quem nos salva, é o Senhor quem nos redime. E quando nós apartamos do nosso coração a nossa fé em Cristo como sendo o único e suficiente Salvador das nossas vidas, como sendo o único que nos salva dos nossos pecados, nós estamos fazendo aquilo que o autor aos Hebreus ele destaca aqui. Nós estamos expondo Cristo novamente à ignomínia, à vergonha. Estamos crucificando Cristo novamente. Quando alguém abandona Cristo e busca outro meio de salvação, procura a salvação por meio das boas obras, procura a salvação por meio dos santos, procura a salvação por meio de qualquer outro caminho, é como se estivesse crucificando a Cristo novamente. É como se estivesse se juntando àqueles que zombaram de Cristo enquanto ele estava sendo crucificado ali na cruz do Calvário, que olhavam para ele e zombavam dizendo: médico, cura-te a ti mesmo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. É zombar de Cristo, é blasfemar do nome do Senhor. É de fato essa a queda que o autor aos Hebreus aqui ele está se referindo, meus irmãos, porque um crente ele pode cair, mas ele cai e se levanta pela graça de Deus. Um salvo tropeça e é restaurado, mas um apóstata, porém, vira as costas para Deus, para Cristo, para o Evangelho e jamais demonstra sinais de arrependimento. Se alguém se ergue novamente de sua queda, podemos concluir que, por mais grave que tenha sido a sua queda, o seu pecado, mas se ele se volta para Deus, o mesmo não pode ser culpado de apostasia. Quem diz isso é Calvino, ele comentando esse texto. Como eu disse, é um texto difícil e muitos debateram acerca desse texto. Alguém que se volta para Cristo não pode ser apontado como aquele que apostatou. É isso que Calvino diz, ele comentando acerca desse texto. E como é que as pessoas abandonam? Elas abandonam fazendo o que os israelitas fizeram no deserto. Eles abandonam o Senhor e se voltam para os ídolos do seu coração, se voltam para os ídolos que eles apontam como sendo aquilo que pode lhes trazer salvação. A queda imperdoável ao qual o autor dos Hebreus está tratando aqui nesses versículos é a mesma queda que Paulo se refere lá em Gálatas 5, quando diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecer pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todos. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desviastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça descaíste. Este é o pecado para o qual não há perdão.
é presumir Cristo como sendo insuficiente para a nossa salvação. É tirar de Cristo a total suficiência que Ele tem para nos salvar. Quando nós presunçosamente pensamos ou venhamos a refletir ou declarar de que nós temos algum mérito na nossa salvação, o que nós estamos dizendo é que nós não temos um Cristo que é suficiente. Nós estamos negando a suficiência de Cristo. Ou Cristo ele é completamente o nosso Salvador, ou Ele recebe todo o crédito e toda a honra, ou Ele não é o nosso Salvador. Ao Senhor pertence a salvação, como nós já mencionamos nesse dia. O problema dos hebreus desse texto é a anulação da fé. Anulação da fé que eles estavam tendo nas promessas de Deus. Isso sempre acontece com os que buscam a lei para uma autojustificação, os que buscam salvar-se pelas suas próprias obras. A nossa justiça, como já dizia o reformador Martinho Lutero, é uma justiça alienígena, é uma justiça que vem não de nós mesmos, mas que vem de Cristo. Ela é externa a nós, ela é imputada a nós diante do tribunal de Deus. Essa é a justiça daquele que é salvo pela fé. Nós somos salvos por meio da justiça de Cristo. A justiça que Ele realizou de modo ativo, obedecendo à lei de Deus, vivendo a vida que nós deveríamos ter vivido, obedecendo todos os mandamentos do Senhor. E a obediência que Ele sofreu passivamente, sendo moído pelos nossos pecados, castigado pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E Ele, unicamente Ele, é o nosso caminho de salvação. Se abandonarmos a Cristo, não existe salvação em outro caminho, não existe outra alternativa ao qual nós possamos recorrer. Como Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor é quem de fato nos salva. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas em Cristo Jesus nós temos a salvação. Nós temos a salvação. E nós temos a salvação mesmo quando cometemos pecados. Infelizmente, ainda que tenhamos os crentes em Cristo Jesus sido salvos dos seus pecados, mas o pecado ainda nos afeta. Por muitas vezes nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes, por uma ira no coração, por um olhar indevido. Pecamos até mesmo quando deixamos de fazer o bem. Mas Cristo ele veio justamente para salvar pecadores. Ele veio justamente para salvar aqueles que estavam doentes. Ele é aquele que é o nosso advogado fiel para nos purificar dos nossos pecados. O pecado ainda continua uma realidade na vida do crente. É certo que ele não tem mais domínio sobre nós, mas ainda assim nós por muitas vezes caímos em alguns pecados. Mas o pecado não tem mais nenhum poder acusador sobre as nossas vidas. Eu vou repetir isso mais uma vez: o pecado ele não tem mais nenhum poder acusador sobre as nossas vidas. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós devemos de fato nos esforçar para não pecarmos, para vivermos uma vida de santidade. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado à direita do trono de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado fiel, é aquele que nos defende diante do tribunal de Deus, diante do acusador. Ele é aquele que nos justifica dos nossos pecados. Ele é aquele que nos salvou na cruz do Calvário. E nele nós podemos confiar. Quando pecamos diante de Deus, Cristo diz assim, queridos que nos escutam. Quando nós pecamos diante de Deus, Cristo diz assim: Pai, que a Tua ira caia sobre mim, como já caiu, e não sobre esse que foi justificado. Porquanto foi por este que eu morri na cruz do Calvário. O homem natural diz em relação à salvação: eu devo fazer. O homem regenerado, aquele que nasceu do alto, ele diz: está feito. Como Cristo exclamou na cruz: tetelestai, está consumado. Tudo aquilo que necessitava ser feito para a nossa salvação foi feito, foi realizado na cruz do Calvário. Absolutamente tudo o que era necessário foi realizado na cruz do Calvário. E nada denuncia mais a nossa condenação
do que tentarmos nos salvar a nós mesmos. O texto que nós estamos diante dele, ele poderia ser traduzido assim, dessa forma também, de que é impossível, nós poderíamos entendê-lo assim, de que é impossível a esses iluminados por suas próprias obras voltarem ao caminho da graça. A verdadeira impossibilidade aqui não está em Deus, mas está naquele que cai. A impossibilidade não está no Senhor que salva, mas está naqueles que caíram. E de fato o homem não pode salvar-se por si mesmos. Os homens que se afastaram, que caíram, que abandonaram Cristo, eles jamais poderão voltar por suas próprias obras. Ou na verdade, nenhum homem nessa face da terra pode voltar-se para Cristo. Se o Senhor não o salvar, ele jamais vai conseguir se salvar. O homem é completamente incapaz de se salvar. O homem é completamente capaz de se restaurar por si mesmo. Mas bendito seja Deus, o Deus Todo-Poderoso, que realiza aquilo que é impossível para mim e para você. Você que de repente está aí, que caiu, que se afastou dos caminhos de Cristo, que abandonou a igreja, que não está mais seguindo com o povo de Deus rumo a Canaã celestial. O Senhor é aquele que te restaura. O Senhor é aquele que chega para aqueles que se apartaram do caminho, para aqueles que o abandonaram, para aqueles que o negaram, como Pedro o negou 3 vezes. E ele chega para nós, como chegou para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo, Senhor. É Cristo que vem. Pedro já havia voltado para suas redes. Pedro já estava completamente desesperado. Mas Cristo veio e o restaurou. E de igual modo Cristo vem ao nosso encontro nesse dia. De repente você é alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Cristo está vindo ao teu encontro para te restaurar por meio da sua palavra. Que você não siga o caminho de Judas, que não se arrependeu, que não se voltou para ele. Que você não siga o caminho da dureza do coração, que você não siga um caminho de obstinação, que você não siga o caminho daquele, como que está escrito aqui nos versículos 7 em diante. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e pertestada a maldição, e o seu fim é ser queimada. Que você não possa vir a produzir cardos e abrolhos. Que você não possa vir a permanecer resistindo o chamado de Deus na tua vida, que te chama ao arrependimento, que te chama para o caminho da fé, que te chama para o abandono de pecado, que te chama para confessá-lo como Senhor da tua vida, mas que você venha a produzir bons frutos, frutos que glorifiquem ao Senhor, frutos dignos de arrependimento. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Talvez você esteja aí dizendo: todo caminho leva a Deus. Não se engane. E a palavra de Deus, ela pica a tua consciência nesse dia, ela incomoda a tua consciência e o teu coração, a tua mente nesse dia. E tu sabe que não é todo caminho que leva a Deus, mas só Cristo. Só o Evangelho, só a palavra de Deus é que nos conduz no caminho da salvação. Então para de resistir ao Senhor, para de lutar contra o chamado de Deus na tua vida. Apenas o Evangelho, apenas Cristo é aquele que nos salva. E nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar em comunhão com a sua igreja. Jamais deixemos de congregar. É isso que o autor aos Hebreus ele vai dizer nessa carta. Jamais deixemos de congregar como é costume de alguns. Um salvo, ele ama a congregação do povo do Senhor. Ele ama estar junto com o povo do Senhor. Ele ama os cânticos do Senhor. Ele ama estar junto com o povo de Deus. Que você não venha procurar a salvação no seu próprio braço, na sua própria intelectualidade, achando que você em si mesmo é suficiente. Não, você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. E não existe outro caminho de salvação, apenas Cristo. Apenas Jesus, a sua obra na cruz do Calvário é aquilo que nos salva, e é isso que nós confessamos com os nossos lábios no caminho da salvação. Nós cremos em Cristo e nós confessamos com os nossos lábios que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é aquele que nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. De repente você se voltou para a idolatria, você se voltou para buscar o caminho de salvação por meio da intercessão
dos homens, dos santos, ou de qualquer outro caminho, eu digo a você, se volte inteiramente para Cristo, porque só Ele pode salvar. Só Cristo salva. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de ti, de cada um de nós, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós iniciamos falando que é difícil nós lidarmos com alguns diagnósticos, especialmente quando são diagnósticos relacionados a uma doença como um câncer, como a Covid-19, e muito mais no que diz respeito ao diagnóstico da apostasia, de se desviar de Cristo. Não tem salvação para quem se aparta de Cristo. Que você possa refletir sobre isso. Você que de repente já não confessa-se mais como cristão, como um filho de Deus, como alguém que crê no Evangelho. Dura coisa é apartar-se do Senhor. Volta-te para o Senhor. Essa é a nossa oração desse dia. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia da tua vida. É o que nós oramos. Que Ele tenha misericórdia da minha e da sua vida. Em nome de Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor nos conduza a ti, ao arrependimento, à fé, para que possamos permanecer, ó Pai, no teu Filho, o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém.